Boa noite, Tamires. Vamos esperar seus colegas, tá? Boa noite, Tacílio. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Vamos só aguardar seus colegas chegarem, a gente começa, tá bom? Tá bom. Show, professor. Boa noite, tudo bem? Excelente, meu cara, excelente. Mesmo com o seu galinho fazendo esses negócios horrorosos que ele tem feito? Nossa senhora, hein? Bom, eu vi o jogo, cara, e gostei não. Assim, eu não achei ruim não, porque jogou bem, mas o resultado foi horrível, mas tudo bem. Tentar o pouco é fogo. Acontece. Amanhã tem Cruzeiro para me dar alegria, né? Isso com certeza, hein? Você espera alguma coisa diferente? Nem Franco agora, meu filho. Nem Franco. Maravilha. Se preocupa não que vai revolucionar o Cruzeiro agora. Salvo engano, a gente chegou e falamos do nível de resistência e tudo mais, foi isso mesmo? Ou não? Foi, essa parte falou. Pois bem. Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu colocar essas janelas aqui. Código do processo penal, não. Código penal. Aqui. Pronto. Vamos lá, 213. Tá? Só recordando, então, né? Nós temos aqui um crime de estupro, né? E já falamos sobre o que é constranger, o que é alguém mediante violência grave, ameaça, condução carnal, né? Falamos o que era, não. Estávamos terminando de ver. Condução carnal já falamos, que é pênis e vagina, não é? E acho que paramos por aí e tudo mais. Então vamos chegar e continuar. Gente, com relação então, a ter conjunção carnal. Conjunção carnal significa pênis e vagina. Expliquei isso quando eu estava explicando a história do estupro e do atentado violento ao pudor antes de se unir e transformar em 213. Não é? Então, a primeira conduta é muito tranquila. Alguém constrange, força, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou seja, pênis e vagina. E aí, meus caros, o segundo é a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí, meus caros, temos aqui mais um conceito importantíssimo, tá? Para a gente ver aqui. Estão vendo aqui ato libidinoso? Por que que... E aí, meus caros, a gente tem que começar a fazer um estudo, tá? Do direito. E é isso que eu quero sempre que vocês façam, independentemente da matéria, mas também e principalmente, talvez, da matéria de direito penal, de que não é só simplesmente chegar, decorar e acabou. Não, vocês têm que pensar no direito, tá? Por que eu falo isso? Olhem só, vamos voltar lá no Código Penal e verificar o crime de estupro. Olha só, constranger alguém mediante violência grave ameaça, até condição carnal, ou praticar ou permitir com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí a pergunta que eu faço é, por que eles colocaram condução carnal e outro ato libidinoso? Ato libidinoso, só para vocês entenderem, são atos que têm a ver com a libido da pessoa, né? São atos que têm a ver com tesão, né? São atos sexuais, né? E aí eu pergunto a vocês o seguinte, se conjunção carnal, pênis e vagina, são atos libidinosos, por que diabo eles resolveram colocar aqui, ó, conjunção carnal, especificamente? Qual a razão disso? Por que fazer isso? Já que ato de libidino, ou condução carnal é já um ato libidinoso. Por que não colocar assim? Constranger alguém mediante violência grave ameaça a praticar ou permitir que com ele pratique ato libidinoso. Né? Ou ato libidinoso. O ato libidinoso, um singular melhor, porque senão o ato libidinoso teria que ser mais de um. Mas ato libidinoso, simplesmente, por que tiveram que colocar conjunção carnal?
Aí eu pergunto a vocês, por que isso existe, tá? E isso é uma interpretação que eu faço. Eu não conheço nenhum nenhum doutrinador que fale sobre isso. Até porque hoje em dia os doutrinadores estão mais resolvendo, como é que eu vou dizer, copiar, né? Simplesmente fazer uma leitura rasa mesmo, tá? Dos tipos penais, como se não precisasse pensar sobre eles e tudo mais, dentro de uma interpretação real e para se entender o direito, não é? E verificar até onde vai o alcance da norma. E o que eu penso, meus caros? Eu acho que aquele escrito lá, ato libidinoso, tem uma razão de estar ali, tem uma razão de ser. Há um motivo para ele estar escrito lá, ato libidinoso. Qual seria essa razão para mim? A razão para mim, meus caros, é que, para mim, isso serve de parâmetro, porque existem diversos graus de ato libidinoso, ou não. Por exemplo, sexo anal é um ato libidinoso. Legal. Masturbação é um ato libidinoso? É um ato libidinoso. E o beijo na boca é um ato libidinoso? É, Beijo na ué. boca é um ato libidinoso, claro que é. Passar a mão na bunda de alguém é um ato libidinoso? Sim. Sim. Apalpar a pessoa é um ato libidinoso? É. Aí eu pergunto a vocês, mas será que é um ato libidinoso que gera e pode gerar estupro? Será que se justifica? E aí, eu peço a atenção de vocês para que vocês possam verificar. Cadê aqui? Código Penal. Para que vocês possam verificar comigo a pena do crime de estupro. Olha só. 6 a 10 anos. É a mesma pena de um homicídio. Aí eu pergunto a vocês, por que então pegar? Será que é justo, é lógico, é certo condenar alguém a 6 anos porque passou a mão na bunda de alguém, por cima da roupa? Ou porque forçou alguém a dar um beijo na boca, chamado beijo lascivo, não é? Pela doutrina? Será que é justo chegar e ter a mesma pena de alguém que realizou conjunção carnal? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Para mim, não. Para mim, não é lógico uma coisa dessa. A disparidade entre uma conjunção carnal e um beijo lascivo é gigantesca, né? Ô, Siló, mas e, por exemplo, o beijo e essa passada de mão assim por cima da roupa não poderia configurar assédio também, não? Tipo, Não. menos Assédio não, grau? e a gente vai Não? ver por quê. Assédio não, a gente vai ver por quê. Tá? Mas é uma boa pergunta. Mas aí é Tá. que tá. Já vi que você não concorda do sujeito ter uma pena, ou da sujeita, né, ter uma pena de 6 a 10 anos, que é a mesma pena de quem realiza conjunção carnal, a sexo anal, etc., masturbação, sei lá, espanhola, dentre todos os outros atos libidinosos, é alguém que chega e força alguém a dar um beijo lascivo, que é um beijo na boca, né, de língua, chamado beijo né, francês. Tá? Então, já vi que você não concorda. Fala, mas isso não pode gerar outra coisa? Bem, assédio sexual não, mas vou te mostrar por que depois, tecnicamente, você vai falar assim, não, você tem razão. Te garanto que você vai falar assim, não, você tem razão, te garanto. Mas então, para mim, tá? Então, por que existe
doutrinador não, o legislador colocou conjunção carnal aqui para servir de base, falar, olha, o ato libidinoso para gerar crime de estupro deve ser um ato libidinoso que tenha um nível, né, sexual tão grande quanto conjunção carnal. Não é? E esse é o meu entendimento, tá? Porém, não é, um entendimento unânime, tá? Tem gente que afirma que beijo lascivo poderia gerar crime de estupro, o que eu acho ridículo, né? Absurdo. Seria a mesma coisa, logicamente, colocando as devidas proporções, de falar que alguém que furta R$ 10 comete crime de furto. Né? E a gente já viu que tem não basta que a ação seja exatamente a norma. É necessário que isso ofenda o bem jurídico que você quer tutelar e alguém quer falar alguma coisa. Como não? Não? Não. Tá bom. Então vamos em frente. Vamos lá. Então, ter condição carnal a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Gente, então, também é possível, tá? Constranger alguém a praticar um ato com o libidinoso. Tá? Ou seja, eu faço a pessoa praticar um ato libidinoso. Daí se entende a possibilidade de haver estupro virtual. Tá? Quando a pessoa, mediante uma grave ameaça, seja lá qual for, obriga a outra pessoa do outro lado a fazer e realizar em si mesma, por exemplo, atos libidinosos. Né? Tem muita gente que tem hackers ou pessoas que a pessoa se relaciona, chega um momento que a pessoa quer sair e a pessoa fala, olha, ou você faz o que eu estou querendo, né? Pega um brinquedo e começa a fazer showzinho para mim na câmera, senão solta suas fotos, vídeo nosso na internet, etc. Então, o sujeito constrange a outra, mediante grave ameaça, a outra pessoa, a vítima, praticar ato libidinoso, não é? Em si mesmo, inclusive, tá? Chamado estupro virtual. Tá? Há um entendimento muito legal que é seguido por exemplo, a professora Lilian concorda, se eu falo se a professora Lilian concorda, principalmente vem com uma quantidade de bom senso acima do normal, que ela fala o seguinte, olha, eu não acho justo alguém ter a mesma pena do estupro virtual, que a própria pessoa se masturbar, né, obrigada, a ter a mesma pena de alguém que sofre uma condição carnal, por exemplo, né, por outro. Então, às vezes a gente precisa encontrar um meio termo nisso aí. Muito bem. E, no segundo, se permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. Né? Eu acho que eu não perguntei para vocês, né? Tirando esse estupro virtual, é possível alguém praticar estupro sem encostar na outra pessoa? Sim ou não? Não sei. Eu acredito que não. Sim ou não? Matheus falou que sim? Eu falei que eu não sei. Não sei, desculpa. Quem falou? Eu Acho acredito que, não. acho que online, assim, seria mais uma questão de assédios. É Minha assédio. opinião, não sei. Eu também iria falar isso. Legal. Olha, tirando o virtual, é possível. Por meio de autoria imediata. Vocês recordam o que é autoria imediata? Sim ou Não. não? Não. Não. Então, beleza, vamos lá. Então, vou usar, gente,
o famoso whiteboard, quadro branco nosso. Aham, muito bem. E eu desenho pra caramba, vou desenhar aqui para vocês. Cadê o desenho livre aqui? Acho que é esse aqui. Muito bem. Vai, eita. Gente, olha só, sensacional. Eu já desenho bem. Nesse quadro branco, então, olha só que sensacional. Né? Parece o desenho de alguém que tem. Essa aqui é a nossa querida Floresbella. Geralmente ela é mais bonita, tá? Eu desenho ela muito mais bonita, assim, tal, mas parece um ETzinho, mas não é. E ela, Floresbella, é a mulher mais linda de todas. Floresbella, ela só tem um problema. Nossa senhora. Parece que eu tô tendo um ataque epiléptico aqui. Tadinho de mim. Né? Floresbella, ela tem somente um problema, meus caros. Ela é a melhor mulher mais linda de todas. Mais. Mas ela tem um problema. Ela não aguenta ficar com alguém mais do que 24 horas por dia. Durante essas 24 horas por dia, com quem ela fica, a pessoa fica no céu. Mas depois ela simplesmente larga a mão da pessoa e vai para outra. E ninguém resiste a Floresbella, não é? E aí, então, meus caros, olhem só. Um dia, Floresbella, tá, saiu com Nossa Senhora. Com o Janjão. Vocês estão vendo o Janjão aí, não? Tá dando para ver? Com o Janjão. E pela primeira vez aconteceu alguma coisa mágica. Nossa, olha só. Na vida de Floresbella. Ela amou alguém. Ela simplesmente chegou e se apaixonou por Janjão. E aí, então, né, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na vida, que foi dar 24 horas e um segundo e Floresbella continuava de mão dada com Janjão. Passou 24 horas, 25 horas, 26 horas. E finalmente Floresbella estava se apaixonando. Até que Janjão, andando pelas ruas da Telésforo com Floresbella, encontrou aquela namoradinha de jardim, sabe? Aquele primeiro amor. Ela olhou para ela. A maga patológica, que é o nome desse primeiro amor de Janjão, olhou para ele também, sentiu tudo, né? De novo. E pela primeira vez aconteceu algo inédito na vida de Floresbella. Que foi alguém largar a mão dela. E Janjão, então, chegou, não é? Largou a mão de Floresbella e foi dar a mão para a sua namoradinha de infância, que é maga patológica, ok? Muito bem. Feita essa introdução, não preciso nem falar. Você já imagina o que aconteceu com a cabeça de Floresbella. Pela primeira vez ela tinha sido rejeitada. Pela primeira vez em que ela tinha se apaixonado por alguém, ela foi rejeitada. E ela foi para sua casa e ficou remoendo seu ódio. Maga patológica. Então, gente, um dia, Floresbella estava na casa dela. Quem que ela vê passando sozinha? Ninguém na rua. Maga patológica. Ela então chega até o portão da casa dela, armada. Manda a maga patológica entrar para dentro da casa. Tá? E aí, gente, eu vou usar um exemplo, tá? Eu devo falar aqui, porque hoje em dia tudo é... né? Esse exemplo, vocês vão ver que tem importância jurídica para que vocês vejam e eu depois explique para vocês o conceito que eu estou tentando dar, tá? Então, gente, passa na rua, tá um mendigo totalmente e 100% homossexual, tá? Em que
Floresbella obriga também a entrar. Chega lá dentro, maga patológica já está toda amarrada, né? E então, Floresbella obriga o mendigo homossexual a ter conjunção carnal com maga. E o mendigo fala, não consigo, não gosto, não vou. Ou você consegue, ou eu te mato. Tá aqui Viagra, tá aqui Cialis, tá aqui Genomagazine, etc. Se vira, ou você morre. Muito bem. O mendigo, então, chega e pratica conjunção carnal com maga patológica. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é: que crime cometeu o mendigão? Essa foi pesada. Sim. Que crime cometeu? Eu não sei. Ele estuprou ela, mas eu acho que ele não vai responder pelo estupro porque foi sobre grave ameaça. Que ele foi ameaçado aí para fazer. Muito bem. Olha só que interessante. Por que isso é importante? Alguém ia falar alguma coisa, fale. Eu ia falar que é estupro. Estupro. Muito bem. Vamos lá. Primeira coisa. Conjunção carnal. Houve, não é? Muito bem. Então significa que seria estupro, tá? Beleza. Depois, pode ser estupro de vulnerável, beleza. Mas tendo conjunção carnal, vamos dizer que seria estupro. Perfeito? Perfeito. Mas seguinte, a pergunta é, e é por isso que eu coloquei o nosso mendigo homossexual. O mendigo queria fazer isso? Não. 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 Mas fez. Mesmo contra a vontade e até contra a natureza dele, não é? E é por isso que eu coloquei isso para vocês verem, para balançar a mente de vocês, para fazer assim, opa, né? Eu espero que tenha balançado mesmo. E aí, então, por quê? Olhem só. O crime de estupro, como a maioria dos crimes, é cometido por meio de dolo. E a gente já estudou o que é dolo. O que é dolo? A intenção de fazer. Não. É vontade livre e Consciente. Espontânea? isso. Vontade livre e consciente. Olha só. Ele teve vontade consciente? Sim. Mas era livre? Não. Ele, na verdade, naquele momento, ameaçado pela arma maga patológica, era um mero fantoche, não é? Era um mero fantoche nas mãos de quem? De Floresbella. A vontade dele era nenhuma. A vontade dele não era livre, era completamente viciada por meio daquela grave ameaça que ele estava sofrendo. E aí, então, meus caros, o crime é cometido por autoria imediata. O que é isso? Vamos lá. É quando o crime é cometido por interposta pessoa. Nesse caso, né, nós temos aqui Floresbella, nós temos aqui a nossa maga patológica, temos aqui o mendigão. Quem realizou o ato foi o mendigão. Mas quem estava controlando ele? Floresbella. É o mesmo caso, tá, dos gerentes de banco, que tranquilos vão até a agência, não é? Levam todo o dinheiro do banco de manhã e entregam para os bandidos que estão ameaçando a família dele na casa dele. Não é? Ele vai lá. Quem pega o dinheiro é ele. Mas quem está realizando e cometendo o crime, por autoria imediata, são os bandidos que estão com a família. Nesse caso, então, o mendigão não cometeu crime algum. Quem cometeu o crime foi Floresbella. Olha só que interessante. E sem encostar na maga patológica. Olha só que interessante. Entenderam?
Sim. Legal. É bem pesado, né? Mas, vamos lá, coragem, hein? Então, meus caros, tá? Já falamos da resistência, né? Já falamos do tipo subjetivo agora, que é o dolo, vontade livre e consciente, prejudicar a condição carnal, o outro ato libidinoso. Lembrando que o ato libidinoso ele deve gerar, tá, uma revolta tão grande, vamos dizer assim, né? Deve ser um nível sexual tão grande quanto a condição carnal. E Ló, oi. nesses casos, igual recentemente teve uma notícia de um homem que se masturbou dentro do ônibus na mulher. Ele vai responder por estupro também ou Vamos vai lá. responder como assédio? Ele constrangeu alguém? Aí você pode falar, tá? Constranger Sim. deixou a pessoa sem graça? Deixou, mas o constranger, nesse caso, é obrigar, compelir e forçar. Ele obrigou, compeliu, forçou alguém a alguma coisa? Vamos lá. Usou violência ou grave ameaça? Não. Não. Então não é estupro. Nós vamos estudar o que é. Prometo. Me dá uns minutinhos. Eu prometo que nós vamos estudar. Mas não é estupro. E é ótima essa pergunta. É ótimo. Top demais. Mesmo. Tá? Perguntas, meus caros. Quando se consuma o crime de estupro? Né? Aí, depende. Vamos lá. O crime de estupro, né, ele é cometido por conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Né? Com a conjunção carnal, gente, temos pênis e vagina. Quando é que se consuma o crime de estupro mediante conjunção carnal? Isso aí foi durante anos, uma grande discussão doutrinária. Digam aí para mim o que vocês acham. Falaria que quando há penetração, né? Uhum, exato. Mas será que é necessário ejaculação? Tem a penetração até onde? Tem que ser completa? Pode ser incompleta? Quando é que... Na minha opinião, incompleta. Colocou, tipo assim, Também. nem que seja o início, já é. E não precisa de ter sêmen ou não ter. Só dele ter colocado ali, pra mim, já é. Muito bem. Perfeito. Ó, absolutamente perfeito. Se consuma a condição carnal, tá? Com a introdução completa ou incompleta do pênis na vagina da mulher, tá? Independentemente de quem for o sujeito ativo ou passivo, tá? Basta a introdução pequena, tá? Do órgão sexual masculino no feminino. Perfeito? Não existe necessidade de ejaculação. Perfeito, tá? E aí eu pergunto a vocês, e se, por exemplo, o homem tiver, não importa, se é a vítima, homem ou mulher, sentir prazer? Nós temos, nesse caso, crime de estupro? Mas o prazer depois, né? Tipo assim, no começo ele forçou e com aquilo sentiu prazer. Uhum. Estupro. Eu também acho que é. Acho que continua estupro. Sim, perfeito, tá? Caso a mulher sentir prazer, por exemplo, ou o homem, tá? Em nada muda as consequências do ato. Mas isso daí, durante anos, tá? Foi muito discutido, principalmente quando o estupro era só possível a mulher ser sujeito passivo. Por quê? Porque existia a crença, tá? De que a mulher só conseguiria sentir prazer, tá? Se ela tivesse de corpo e alma
querendo um ato sexual, né? A gente tem que lembrar que hoje muitas mulheres ainda não sentem prazer por causa de coisas ligadas a crenças que colocam a mulher como se ela tivesse atos sexuais, ela fosse perdesse a qualidade de mulher, não é? Ou fosse piorar a sua qualidade de mulher ou qualquer outra coisa, né? Dentre outros aspectos. Então, na época, vocês imaginam, isso a gente está falando em 2020, imagina lá no passado, quando era bem pior, né? E durante anos, tá? Se discutiu seriamente, juridicamente, sobre isso, tá? Felizmente, hoje, não temos mais essa discussão. Era a mesma coisa, né, com relação não a estupro, mas ao atentado violento ao pudor, que foi unido, como eu expliquei para vocês na aula passada. Se o homem poderia ser vítima de, de atentado violento ao pudor por meio de conjunção carnal. E aí se falava que de jeito nenhum, porque o homem só poderia ter ereção se ele quisesse, ou seja, se ele estivesse gostando, etc, etc. Tá? Então, não, nada a ver. É possível a tentativa, gente? Hoje dizem que é muito difícil ocorrer, tá? Mas, sim, é possível existir tentativa, tá? Quando o agente inicia a execução sem realização de ato libidinoso, mas procurando realizá-lo e é impedido, tá? Interrompido sem ter esse contato íntimo, tá? Sem ter realizado ato libidinoso, tá? E aí, meus caros, deixa eu ver aqui. Trata-se de crime hediondo, né? Tá? E nós temos algumas coisas para falar. Alguém vai falar aí antes de eu falar. Diga. Ô, professor, Manda. no caso daquela blogueira Mar Ferreira, eu acho que chama, que foi em Santa Catarina, que a gente teve foi o empresário que usou de entorpecente para praticar o crime de estupro, e foi inocentado pela Justiça de Santa Catarina. Eu queria saber, tipo assim, o uso igual de entorpecente, uma pessoa fora de si, o quão grave é esse estupro? Como é que é o ele nome é considerado... dela? É Mar Ferreira. Mari Ferrer. Isso. Aquela Mari famosa. Isso Foi mesmo, ontem, Tassiele. saiu a sentença dele ontem, aí ele foi absolvido em primeira instância. Tá, deixa eu ver aqui. Famosa não, que eu não sei quem é, não. Tá. Matheus. O caso repercutiu bem. Vamos ver aqui, ó. Vocês estão desatualizados. Eu também não conheço, não. Viu o caso? Eu não conheço. Sério, vamos ver. Faltou provas. Também nunca Carlos vi. volta na rede. Vamos lá. Bonitona, vamos ver. O empresário André Camargo, na boate, em Jurerê, foi absolvido pela justiça. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Na sentença, o juiz alegou que por falta de... Eita! Por falta de prova, portanto, as provas acreadas são conflitantes entre si, não há como impor com os dados do Código Penal. Pois, repetindo um artigo dito liberal, melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente, sem dúvida nenhuma. O caso imediatamente gerou revolta, mimimi, exame esterilizado. No caso, comprova que houve construção carnal, ou seja, introdução completa do pensamento de ruptura do ímen. Ela era virgem. A influenciadora era virgem. Além disso, os exames também identificaram o sêmen dele em sua calcinha, após o empresário ter afirmado que nunca teve contato físico com ela. As câmeras de segurança da BAC também mostram ele conduzindo bêbado para um local restrito, segundo andar. André já foi fotografado com figuras como Gabriel Jesus, Ronaldo, etc, etc. Por repercussão na rede que eu não vou querer ver, não, porque Vamos ver o caso aqui. Foi roubada.
Ele foi capaz desse queijo que as pessoas compraram naquela noite e deixaram. Tá? Deixa eu ver aqui. Mariana se sentiu vulnerável esse pé de camarim. Não tem que dormir, só consequências físicas. O agressor não se aproximou de mim quando eu estava lúcido. Não tem lembranças dele. Conhecido por um lugar desconhecido e acredito que também seja para a maioria das pessoas. Nenhuma das pessoas me acompanhava e me socorreu. Negaram o pedido de socorro. Tá, então vamos lá. Eu não sei nada desse caso, então não vou me manifestar sobre esse caso, ok? Beleza? Mas vou falar tecnicamente sobre isso. Primeiro, não se trata de estupro. 213. Porque não houve violência nem grave ameaça. Ok? Isso daí vai ser o estudo do 217A que a gente vai estudar para frente. E aí eu vou narrar para vocês, porque casos como esse são minha especialidade, tá? E já tive vários casos como esse, tá? Então, eu posso falar tecnicamente sobre o assunto, mas vamos deixar para o 217A, combinado? Eu não vou falar desse caso específico, porque eu não sei das provas, eu não sei, fora o que a imprensa traz, é que é muito pouco, ou quase nada, tá? Eu acho estranho, inclusive, a sentença ter sido disponibilizada, porque os processos como esse seguem todos os segredos de justiça. Tá? Mas, casos como esse são difíceis. Tá? E aí eu explico por vários motivos depois. Tá bom? Vamos lá. Então, não se trata de estupro, porque não houve violência nem grave ameaça. Tá? 213 não é. Bom, coloque só isso. Daqui a pouco vocês vão descobrir o que é. Então, tem causa de aumento de pena. Tá? E agora, eu tenho que falar para vocês com relação a uma coisinha. Tá? Reclusão de 6 a 10 anos, ou seja, uma pena igualzinha ao crime de homicídio. Simples, tá? Mas atenção, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14, a pena é de 8 anos a 12 anos. Perfeito? Se da conduta resulta a morte, 12 a 30 anos. Tá? E aí, meus caros, deixa eu avançar um pouquinho, tá? Para o artigo 225, porque o artigo 225 foi mudado recentemente. E se trata, o artigo 225, da ação penal. Tá? Ao contrário do que vocês podem pensar, tá? A ação penal desse tipo, antigamente, ela era ação privada. Tá? Por quê? Porque se entendia que esse crime era mais ofendia tanto, mais tanta individualidade tanta individualidade da pessoa que era só da conta dela. Então, se entendia nessa época, tá, 1948 e tudo mais, que a pessoa que contratasse o advogado para tocar a ação penal. Muito bem. Isso daí foi mudado, tá? Nos idos do ano 2000 e tudo mais, e passou a ter ação penal pública. Ou seja, aí sim o Ministério Público denunciando.
como regra, mas mediante a representação da vítima, ou seja, para que o Ministério Público tomasse as providências, ele deveria ter essa representação da vítima, que a gente já estudou, né? Recordamos aqui, que é aquele pedido de autorização da vítima, né? E o pedido que, ao mesmo tempo, é um pedido de providência de autorização da vítima para iniciar a persecução penal. Na minha opinião, essa era a melhor saída, porque se a pessoa foi estuprada, a gente pode chegar e obrigar a pessoa a viver uma ação penal, não é? Ela chegar, ir para uma delegacia, 1, 2, 3 vezes, sofrer exame de corpo de delito, ser objeto né, que aí ela passa de ser objeto da ação, sendo testemunha, etc, etc, voltando a ver o seu algoz, etc, etc. Né? A gente pode, eu achava o seguinte, e acho ainda, que a vítima tem que ter escolha de chegar e falar, não, eu quero esquecer isso. O direito ao esquecimento. Eu não quero nem lembrar disso. Tá? Pois bem, e figurou assim durante muito tempo. Ocorre em 2018, tá? Não precisa nem falar, depois de um fato, né? É o que eu falo, o legislador para tomar as providências, quando ele age com raiva, pensando só num fato, ele esquece de ver tudo, é só essa parte. E aí, erra tudo. Ele colocou todos os crimes, tá? Capítulo 1 e 2 deles, como ação penal pública incondicionada. Ou seja, hoje em dia, se a pessoa for vítima de estupro, mesmo ela não querendo viver isso de novo, porque a recordação faz a gente viver de novo, mas mais ou menos, mais fácil. As coisas boas e as coisas ruins. Tá? O Estado hoje brasileiro obriga a pessoa a reviver aquilo. A ação penal hoje é pública incondicionada. Tá? Então, hoje em dia, a vítima ela é vítima do estupro e é vítima de viver a persecução penal, né, que pode demorar anos, décadas, etc, etc. E mesmo não querendo. E como alguém aqui falou, não é? Professor, a pessoa, às vezes, ela, né, vai viver com depressão, com não sei o que lá, etc. Pois é. E aí eu pergunto a você, se a pessoa não quer viver isso de novo, quer passar uma régua, quer viver, e é obrigada a viver isso, será que a dor dela não vai ser maior? Esse é o ponto. Então, hoje, antigamente, do mesmo jeito que a gente podia falar, não, professor, eu acho que deveria a pessoa agir dessa maneira. Beleza. Olha, perfeito. Se a pessoa decidisse viver disso. Não, acho que a pessoa não deveria viver. Beleza. Se a pessoa que viveu isso decidisse não dar andamento à persecução penal. E tem gente que fala assim, já professor, mas aí o sujeito vai cometer crime de estupro de novo. É isso. Vamos acabar com a vida da pessoa que já foi estuprada, para ela viver durante 10 anos isso de novo, né, para que uma pessoa vá para a cadeia. Né? São pensamentos que a gente chega e tem ideias, tá? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone aí, inclusive não concordar, hein, por favor. Já falei que eu não sou dono da verdade. Eu até gosto quando vocês comentam e falam, você não concorda, não, eu adoro isso, tá? Temos causamento de pena, tá? A pena aumentada de 1/4 se o crime é cometido com um concurso de 2 ou mais pessoas, né? Concurso de pessoas. Então a pena soma-se mais 1/4, de metade. Se a gente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, preceptor, empregador da vítima, qualquer outro tipo tiver autoridade sobre ela.
e de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. E aí, gente, vamos tratar de uma figura nova, tá? É o estupro coletivo, tá? E aí, meus caros, olha só que doidura. Já tinha de quarta parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. E aqui, né, aumentaram de 1/3 a 2/3, não é? Se é mediante concurso de 2 ou mais agentes. Novamente, eu falei, eles fizeram uma coisa rápida e esqueceram de ler as coisas. Acontece, tá? Às vezes são mal assessorados ou não tem essa assessoria para falar assim, olha, não faça porque já existe, eu vou ter que fazer isso, tira isso, tá? Então, mediante de concurso de 2 ou mais agentes, tá? É estupro coletivo. E temos o estupro corretivo, tá? E aí, meus caros, é para controlar o comportamento sexual ou social da vítima. Como assim? Né? Isso acontece muito. Por exemplo, o pai fica sabendo que a filha sei lá, começando a viver as experiências sexuais e fica revoltado. Agora você quer ser uma vadia, então você vai ser assim. É só um exemplo, tá? Ou então, o pai fica sabendo que o filho é homossexual, né? E aí o obriga a ter atos sexuais com prostitutas, por exemplo, ou mulheres, etc., forçando ele a isso para controlar o comportamento sexual da vítima, tá? Ô, Filó, nesse caso, uma pessoa obriga a outra, né? Não é ela que faz o ato na pessoa. Sim, exatamente. Às vezes não, Tá. às vezes pode ser a própria pessoa também. Mas aí enquadraria no corretivo, se fosse com essa Exatamente. intenção. Sim. Ah, tá. Tá? E aí é pior, vocês veem que estupro corretivo para controlar. Então, né, nós temos aí a causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3, tá? Vocês veem que é bem pesadinho a pena para quem fez. Tem que ser mesmo, né, gente? Porque é muito triste isso daí. Muito bem. Como é que fica a questão do masoquismo e sadomasoquismo? Porque a pessoa chega e masoquista, sadomasoquista, gosta de infligir dor a outra pessoa, não é? E tudo mais, não é? Nesse caso, né, e se usa de violência, grave ameaça, etc, etc, etc. Lembre-se que o constrangimento deve anular a vontade da vítima, não é? E na questão do masoquismo, sadomasoquismo, existe a permissão, tá, da vítima para isso, tá? Do mesmo jeito. Toma um tapa, não sei o que lá, etc. O problema, meus caros, é que agora a ação penal é pública incondicionada. E aí vocês vão começar a ver as imbecilidades que vão ocorrer, tá? Frente ao Ministério Público, principalmente aqueles membros do Ministério Público que têm experiênciazinha de vida desse tamanhozinho, ó, e acham que o mundo deveria ser como eles pensam. Não é? Só para vocês terem ideia, há alguns anos atrás, e podem fazer um Google aí, é verdade, um promotor federal, um procurador, na verdade, federal, não satisfeito, não tendo trabalho para fazer, deve ser, né? Ingressou com uma ação para obrigar um dicionário, se eu não me engano, não sei se é o Aurélio, o Wise, ou qual deles, para tirar como sinônimo de qual que era? De cigano, tá? A palavra esperto, malandro, etc. Tá? Então, só para vocês terem ideia das doiduras e maluquices que ocorrem por aí. Né? Depois vocês veem que é verdade. Tá? Então, a gente pode começar a ter ideia de que, por exemplo,
o Ministério Público obrigue, quando tiver ato sexual com tapas e tal, não sei o que lá, etc., obrigue que as partes consintam, né? No motel, por exemplo, obrigue o motel a ligar para a polícia para verificar o fato, para ver se trata de estupro, né? Pode acontecer. E é bem possível que aconteça. Quando acontecer, vocês lembrem de mim. Fala assim, nossa, o Filó tem razão. Tá? Muito bem. Hoje em dia, não temos mais esse freio. Tá? Dúvidas, meus caros? Ou não podemos passar para frente? Não, podemos seguir. Então, beleza. Gente, vamos aos 215, que é a violação sexual mediante fraude. Tá? A violação sexual mediante fraude também ela é feita pelo artigo 215 e 216, só que os dois também foram unidos 215 e tornou violação sexual mediante fraude, tá? E assim, como assim, professor? Mediante fraude, como é que alguém vai praticar alguma infração penal mediante fraude? Que loucura! Muito bem, isso acontece muito. E aí, primeira coisa que nos vem à mente é o nome daquele curandeiro, não é? Não é? O famoso João de Deus. Não é? Todo mundo sabe o que aconteceu, não sei se vocês sabem, mas isso acontece muito, tá? Acontece em todas as igrejas, etc., religiões, quando tem alguém que quer se aproveitar da crença ali. O que acontece? O João de Deus ele chegava e falava, né, para pessoas que tinham determinados problemas que ele podia curar lá fazendo atos sexuais. Né? Então ele incorporava uma criatura, sei lá, com espírito, com o que era, né? E para praticar e praticava atos sexuais buscando que a pessoa fosse curada de determinadas coisas, tá? Isso também ocorre em outras religiões que falam, Deus, né, pastor ou padre, etc., chega e fala, olha, eu recebi uma mensagem de Deus, eu tenho que transar com você, ou o padre ou o pastor tenha, sei lá, o pênis que vai curar a infertilidade daquela mulher e assim vai, tá? Isso tudo é fraude, tá? E é só um exemplo, tá? E o que é fraude, gente? Isso é que é importante saber. Vamos ver primeiro o tipo penal, tá? Muitas coisas do tipo penal nós já estudamos. Ter corrupção carnal, praticar outro ato libidinoso com alguém. Então a gente já até estudou isso. Não é? E aí temos aqui, mediante fraude. Outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Ou seja, qualquer coisa que limite a vontade da vítima. Né? Por exemplo, irmãos gêmeos, né? Que chegam e um se aproveita da ausência do outro para chegar, ou uma irmã, né? Se aproveita da ausência da outra para chegar e ter relações com o namorado da outra. Né? Essas espécies, alguém que chega e finge ser determinada pessoa, tá? Ou seja, tudo, tá? Absolutamente tudo que limite essa vontade da vítima, mas logicamente tendo alguma coisa que seja ligada como se fosse ao engano, ao engodo, à fraude, tá? Seria o estelionato sexual, por assim dizer, não é? O sujeito ativo utiliza-se de alguma coisa para obter essa conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tá? Médico no consultório também poderia ser considerado? Depende como. Não, por exemplo, se ele fala que ele precisa, sei lá, fazer alguma coisa com ela, ou faz alguma coisa com ela, já que ela está imobilizada lá para fazer o exame, ele vai, aproveita e utiliza para fazer. Tá, ó. Aí você deu dois exemplos que um é para um artigo, outro para outro, tá? A questão que você falou foi muito legal, a questão do médico que
finge determinada coisa para alguma coisa, ou seja, engana a paciente. Nesse caso, sim. Aí seria violação sexual mediante fraude. Agora, aquela pessoa que imobiliza a outra, dopa a outra, qualquer outra coisa, aí vai ser outro tipo penal. Por isso que eu até perguntei qual é o exemplo, porque algum exemplo, sim. Né? Por exemplo, eu vou fazer sei lá, Papa Nicolau. Aí o sujeito chega e fala, não, agora tem que usar meu pênis para isso. Tá? Tipo isso. Sei lá, mas se o médico imobilizar a paciente, não configura uma violência, não? Para configurar estupro? Não, violência é violência. Não vai ter grave ameaça, né? Não vai ter grave ameaça. Mas é uma coisa ou outra. Vai impedir. A gente vai ver. Calma que amanhã, prometo, amanhã nós vamos ver qual artigo que é. Combinado? E o assédio também. Tá. Também. Assédio a gente vai ver hoje. Você se importa a gente ir até 9h10? Não, 10h10, aliás? Não. Então, beleza. Tá Também tranquilo não. hoje, assim. O tipo penal é pesado, mas a aula é leve, né? É diferente do religioso que é assim, mas é pesado, é um trem que... Né? Então, vamos lá. Gente, pena, tá? Para quem chega e pratica o crime do artigo 215, que é de 2 a 6 anos, tá? E se a vítima, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa, tá? Vou ser sincero, assim, uma das coisas dessa desanima, porque qual que é a diferença? O cara que está tomando 2 a 6 anos com crime sexual tem a pena de multa. É ridículo, é dispensável, já era melhor colocar lá 2 a 6 anos e multa. Tem razão de ser. Isso não vai tornar o crime pior ou melhor, é ridículo. Mas, como eu disse, né, tá, a lei 2015 ela tá cheia de coisas que nós vamos ver, boas e cheias de coisas ruins e ridículas, tá? Muito bem. Meus caros, eu falei que a gente ia ver o assédio, mas nós vamos ver primeiro, né, assédio só vamos ver amanhã. A gente vai ver hoje importunação sexual, porque vai resolver, inclusive, a primeira pergunta que foi feita aqui, tá? Não achem ruim para mim, não, porque eu acho que vai ser melhor né, seguir o Código Penal. Um dos grandes problemas que a gente tinha, tá? Era quando alguma coisa não se encaixava no estupro. Ou então, quando se tentava forçar alguma coisa a se encaixar no estupro, porque isso existe demais tá? No direito. E aí, o que que acontece? Existia aquela pessoa que chegava, por exemplo, passava a mão numa outra pessoa e tudo mais, etc. E, de repente, era estupro não tinha violência, não tinha grave ameaça, o que que era e tal. Aí verificava-se que era uma contravenção penal, sabe? Ato ofensivo ao pudor, pena de 15 dias, não sei o que lá, etc. Não dava nada, não é lógico, contravenção penal. E aí, então, né, pena de prisão simples. E aí, então, acertadamente, foi criado o artigo 215A, que é importunação sexual. E aí vai resolver a questão do ônibus, olha só. Talvez, hein? Que a questão do ônibus pode nem ser isso. Praticar contra alguém e sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave, ok? Beleza. Esse artigo, eu vou dar um exemplo e a gente vai ver se o do ônibus equivale ou não. Quem é que falou do ônibus, hein? Foi quem? Eu, Matheus, tá. Então é o seguinte, vou dar um exemplo que encaixa perfeitamente nisso, depois você faz outro. Então tá, imagine só no metrô de Belo Horizonte, tá? A pessoa tá lá tranquila, né, vendo todo mundo de máscara, morrendo de medo para não pegar Covid, de repente começa a chover, as
esperma. Né? E aí nós temos o seguinte. Alguém pratica contra outra pessoa. Né? E sem sua anuência, um ato libidinoso. Né? Sem dúvida nenhuma, chegar e ejacular na outra pessoa constitui um ato libidinoso, não é? Sem dúvida nenhuma. Né? A pessoa, inclusive, sente tara por isso e tal. Né? O objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Muito bem. E aí, nós temos aí a questão daquele que passa a mão, que cabe aí também. A questão do sujeito que, de surpresa, chega e apalpa a pessoa. Vocês podem ver que não há, inclusive, a figura do... Cliquei na lei. Não está escrito aqui conjunção carnal, justamente, tá? Com o objetivo de se ampliar o rol dos atos libidinosos. Perfeito? Vocês veem que a pena vai de 1 a 5, ou seja... e qual que é a questão do ônibus, meu caro Matheus? Fala agora o seu exemplo aí para a gente chegar e ver se é crime do artigo 215. Porque é o seguinte, vou até dar um exemplo, tá? Antes de você ver que você tirou lá, mas só para você ter uma ideia. Por exemplo, uma prima minha, ela foi professora da rede municipal ou estadual de ensino. E o local que ela dava aula era um local em que o pessoal tinha pouca cultura, tá? E ela falava, lembro disso, tem muitos anos, ela não é mais professora, e várias vezes ela já pegou aluno se masturbando. E ela é muito bonita, olho verde e tal, ao contrário de mim. Ela chegou e viu várias vezes alunos se masturbando debaixo da carteira. Tirando a idade dos meninos, tá? Mas será que o ato, por exemplo, de se masturbar olhando para alguém configura o crime do artigo 215? Essa é a grande pergunta. Porque olha só o que fala. Praticar contra alguém. O ato de eu estar olhando para alguém configura esse contra alguém? Essa é a grande discussão. Se trata do artigo 215. Não é? Eu acho que não. E aí, a figura do ônibus tem que ver o seguinte. O agente encostou na pessoa? Ou esse ato libidinoso foi, tipo, ejacular na pessoa? Depende. Não é? Passou a mão no cabelo, né, se masturbando, passou a mão no cabelo, na coxa, ou qualquer coisa assim? Eu discordo. Fala. Eu acho que, por exemplo, nos dois casos, se o homem tiver se masturbando, por exemplo, olhando para a pessoa e a vítima se sentir incomodada com aquilo, eu acho que configuraria isso aí sim. Tá. Não Mas precisaria ser tipo assim. Então, mas é essa questão. Não precisaria ser, na minha opinião, tá? Literalmente contra, tipo, de encostar. Mas a questão dela se sentir incomodada e perceber que aquilo é para ela, eu acho que configuraria. Mas e o contra alguém? A gente tem que lembrar que o tipo penal tem estrutura. O problema é o contra. E eu vou te dar mais um problema. A gente vai até estudar mais para frente, tá? Porque existe um outro tipo penal que chega e encaixa absolutamente, perfeitamente nessa figura. É isso aqui, ó. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Mas esse aí não, tipo assim, é meio que de graça, entre aspas, né? Tipo, não vai ser contra ninguém. Não Mas encostou lá ninguém. no caso. Não, mas não foi nem. Assim, foi ele sozinho ali.
Não foi para ninguém. Ele não estava olhando, por exemplo, ele não estava olhando para ninguém. Mas no caso do ônibus, a vítima se sente que dá para você perceber quando uma pessoa está fazendo isso para você Não, ou não. Ou sim, de graça. claro. Filo, Mas o Mas no, problema é, ele encostou em alguém? mas no caso do exemplo do ônibus, Hum. que pelo menos que a reportagem fala, é que ele sentou ao lado da mulher e começou a se masturbar ao lado dela. Inclusive, ela falou com ele e ele tentou, fingindo que não estava acontecendo. Inclusive, essa reportagem, a mulher tirou foto e filmou que ele estava se masturbando dentro do ônibus, Praticando ato obsceno. obsceno, ao lado dela. Mas Por mais contra que ele ela, não tenha... aí é que tá. Mas ele estava do Quanto ela lado... tem que Mas se ele tá encostar? do lado dela, olhando É pra pra ela, meu Deus, é pra ela. Não precisa encostar nela pra ela entender que é pra ela. Dá pra Não, perceber. tá, eu entendi. Eu também É acho muito, isso, eu concordo, isso mas é esse muito literal, na minha opinião. Mas o que o princípio da legalidade fala? Não é justamente ser literal? A interpretação do Mas direito não tem penal não tem que ser não restritiva? tem nenhuma doutrina nessa linha que a gente tá falando, não. Ah, deve ter várias. Também Ah, gostaria. tá. Então eu Porque a sigo gente- essa linha dessa doutrina. Tranquilo. O que eu quero fazer para vocês é sempre que vocês pensem no direito. Porque durante muito tempo, tá? E eu vou mostrar para vocês. Olha só, na aula de amanhã, a gente vai estudar o assédio sexual e vamos, tá? Começar a estudar estupro de vulnerável. Que vai ser, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que as pessoas querem transformar, às vezes, um fato que não encaixa na norma perfeitamente, mas querem encaixar na norma perfeitamente por sede de justiça, desvirtuando o que é o texto da lei. Muita gente já foi condenado por estupro por dar beijo, por beijar lascivamente outra pessoa. Obrigar a outra pessoa a dar um beijo. O cara tomava 6 anos de idade, ou 8 anos, o que seja. Mas é para deixar o sujeito preso, a gente não pode deixar. E aí desvirtua-se o direito. E a partir do momento que se desvirtua o direito, não é para isso, começa a desvirtuar para todo mundo. A gente está vendo aí, se desvirtuou o direito para várias coisas. E é essa a grande discussão, e eu peguei isso de propósito, porque, poxa, está do lado, mas será que é contra? E é isso que eu quero chegar e fazer o que vocês pensem. E eu não quero doutrinar ninguém, tá? Ao contrário. Acho que é culpa do Sigam, legislador, então, porque ele deveria ter sido mais taxativo nesse contra alguém aí. sim, sim. Ou então colocar um outro tipo penal, não é? Qualificando esse crime. Qualificando não, É, né? Colocando caso, Não, ou uma causa de diminuição de isso. pena. Caso não encoste, caso não sei o que lá, etc. Né? isso, ele deveria ter explicado, porque, por exemplo, você entende de um jeito que o contra tem que encostar e muita gente, tipo eu, entendo que não precisa necessariamente encostar. Exatamente. E o que vale, sabe o que é para você? E deve ser assim? É a sua opinião. Porque isso daí, não é? É literalmente visão do direito. Tá? Tem algumas coisas que eu falo assim, não tem jeito, isso aí não dá. Mas aí é porque eu e todo mundo concordamos com alguma coisa. Mas nesse caso, a sua visão vale muito. Tá? Agora, vejam sempre, tá? O que diz o texto legal. Tá? E é isso, eu sempre brigo e luto, tá? E sempre às vezes erro também, justamente por defender o quê? O texto legal. Esse contra alguém que é o que me incomoda, tá? Tá? Contra alguém e sem sua anuência. Geralmente é de surpresa, tá? É algo de surpresa, é algo tá? Encostando na pessoa, né? Praticar, e não se esqueça, praticar contra alguém o ato libidinoso.
Nesse exemplo do 11, o ato libidinoso está sendo praticado nele mesmo. Não há nenhum ato libidinoso nem de encostar a mão na pessoa. Mas a reação da pessoa que está ao lado não implicaria nisso, não? Não, Subjetivamente, não. por ela Deixa estar se sentindo eu só ler, eu incomodada, até peguei não? uma reportagem aqui, só para você ver a situação. Uma mulher filmou o momento em que o homem se senta ao seu lado no ônibus no Rio e se masturba. No vídeo, o rodoviário mexe no pênis por cima da calça. A passageira continua gravando quando interpela o homem. O senhor quer sair de perto de mim, por favor? Exige, o homem se faz de desentendido. Vou saltar agora, diz. Não, o senhor vai saltar daqui. Agora, frisa a mulher. Por quê? Insiste. Eu tô vendo o senhor se masturbando aí. Afirma o cara. Quem? Eu? Tipo, fingindo-se desentendido. Então, assim, ele agrediu ela. Ele agrediu, ele estava do lado dela e ela viu, e ele ainda falou com ele. Agrediu muito. Agrediu não foi pouco, não foi muito. Foi muito. Ah, não, Esse tudo bem. Visão diferente. Para mim, tá? Ele não praticou contra alguém ato libidinoso. Ele praticou nele, uma pessoa que estava do lado, etc. Praticou em relação a ela, né? Exatamente, né? Eu Dentro acho que da o mente legislador aí dele. foi. Acho Mas que ele ele foi muito mal aí nessa Aqui, ó, Mas dentro da mente. ele que praticou nele, mas foi consequência do que ele estava sentindo por ela estar do lado dele. Sim. Olha aqui, praticar ato libidinoso em lugar público, aberto ou exposto a público. Ele praticou uma infração penal? Sim. Um crime? Sim. Para mim, ato obsceno. Ato de se masturbar em público. O que vai gerar e gera, sem dúvida nenhuma, um nojo. A palavra nojo acho que é melhor, né? Da pessoa que está do lado, está perto e tudo mais. Mas será que encaixa? E aí isso é que a gente tem que ver juridicamente, tá? Não estou falando que a situação é agradável, é cômoda e nem prazerosa, legal e que a pessoa não se sentiu ofendida. De jeito nenhum. Mas será que existiu a prática contra alguém de ato libidinoso? Essa daí é só a discussão. E é totalmente jurídica. Então, Tá? se ele se tivesse masturbado diretamente nela, ele Por responderia exemplo, olha só. Contra tem que Vamos- necessariamente Não, mas importar. aí também É isso? depende do entendimento Contra do tem que juiz importar. também nesse caso. Não, claro, tudo Se ele depende do juiz. entender. Claro, Se o se o Filó juiz- fosse o juiz, o Exato. Filó não ia condenar ele nesse artigo. E se eu fosse, eu ia. Exato. É uma desgrama, né? Porque, olha só, imagine só, olha outro exemplo. Imagine que essa senhora estivesse sozinha, e ele não sentasse do lado dela e de repente chovesse esperma nela. Seria crime do 215. Estão vendo? Olha só, ela não viu ele se masturbando, etc, etc. Mas seria crime. Porque seria praticado contra ela esse ato libidinoso. Entendem? Entendo, mas não concordo. Não, tranquilo. Também Eu entendo acho e não que- concordo. Eu acho que, por Aí exemplo, que é o legal. Todo mundo poderia acho que vai totalmente entender, ao não contrário. concordar. Não concordo. Não se esqueçam que essas infrações penais, elas mexem muito com... Lembra que a gente falou na última aula, né? Pra virem como é que crimes assim mexem mais com a gente, às vezes, do que um crime que viola um bem jurídico mais importante, tipo a vida. E é verdade. E às vezes, não estou falando que é o caso e tudo mais, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. E não estou querendo que vocês mudem de ideia. Mas a gente sempre tem que pensar em crimes assim, e isso vai ser com o tempo, tá? Mais com a razão do que com a indignação. De pensar assim, e se fosse contra, sabe? E se fosse comigo, tá? Mas é jurídico. Não se esqueçam, por favor, de que o importante nesse momento é a opinião de vocês. O importante para mim é só que vocês entenderam o que eu falo e que não me interessa de jeito nenhum que vocês concordem comigo. Por favor. Só quero que vocês entendam o meu ponto de vista com relação a isso.
que é diferente de concordar. Não quero que concordem, por favor. Ao contrário, mantenham a opinião de vocês. Tá? Meus caros, 10h15. Vamos terminar por aqui? Foi legal a aula hoje, não foi? Eu adorei. Vocês gostaram? Adorei também. Eu também. Foi top demais. Amanhã vai ser mais top ainda, eu garanto pra vocês, que a gente vai ver assédio sexual. E nós vamos ver. Eu não sei se eu vou dar registro não autorizado da intimidade sexual agora, mas nós vamos ver com certeza estupro de vulnerável, que aí vai matar todas as suas dúvidas sobre todos os tipos. E aí eu falo sobre a dúvida dessa blogueira de hoje, não sobre a dúvida da blogueira de hoje, mas do que acontece na prática quando existe uma acusação com relação a isso, tá? Beleza? Filó, Oi. amanhã, quer dizer, se a turma toda concordar e se você puder, você não quer começar a aula mais cedo, não? Cara, eu adoraria fazer isso, mas eu só posso se a coordenação permitir. Tá? Entendi. Mas é o seguinte, vocês têm o contato do Wade, peçam para ele, né? E eu tenho certeza, por exemplo, se não tiver ninguém fazendo dependência ou qualquer outra coisa, ou se a pessoa que fizer dependência, todo mundo concordar, ele vai permitir sem problema nenhum. Por mim, um prazer. Inclusive, se começar antes e terminar às 10h30, tá ótimo também, tá? Então, meus caros, dúvida com relação à matéria ou não? Não. Não. Top. Gente, parabéns, tá? Por todos chegarem e manifestarem não concordando comigo. Para mim, isso foi a melhor coisa. Melhor do que se todos concordassem comigo. Sabe por quê? Porque demonstra que vocês ficam à vontade comigo, demonstra que vocês não são crentes em seguir o que eu falo e demonstra que vocês pensam com relação ao direito. E isso daí, para mim, é muito importante. Muito obrigado por não serem crentes em mim. Valeu! Por nada. Valeu, professor. Então, um beijo Boa no rosto, noite, É nóis. cada vez mais gordo nessa quarentena. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.